Apesar do resultado satisfatório, a batalha do Superman com sua contraparte causou problemas. Se um Superman saiu do controle, como garantir que o mesmo não aconteceria com o outro? Medidas de prevenção foram colocadas em prática. Depois de muita discussão com seus companheiros da Liga da Justiça, o Superman ingeriu uma cápsula de kryptonita ativada por controle remoto. A qualquer sinal de instabilidade, a kryptonita entraria no corpo dele e causaria morte instantânea. A questão de quem ativaria o dispositivo foi solucionada democraticamente. A cada semana, um herói diferente ficaria responsável pelo controle remoto. Apenas o Batman ficou fora da escala. Após a batalha para salvar a Terra, o Batman descobriu que o testamento de Luthor deixava a enorme fortuna dele para Bruce Wayne. Agora ele possuía recursos suficientes para reconstruir Gotham e Metrópolis. Os moradores das cidades se inspiraram nos esforços do herói e adotaram o slogan "Somos Batman". Eles dedicaram muitas horas de trabalho para a renovação de suas comunidades e para a prevenção de crimes. O velho Batman teria sido teimoso e assumido todas estas tarefas sozinho. Já o Batman pós-Terra 1 foi recompensado por confiar nos outros. Ele aproveitou muito bem a renovação de sua cidade e seu papel como benfeitor. Quando a Mulher Maravilha voltou para casa, encontrou sua dimensão em ruínas. Cientes do domínio tirânico do Superman na dimensão paralela, os deuses do Olimpo decidiram eliminar preventivamente toda a escória humana de seu mundo. Sob as ordens de Zeus, eles perseguiram e eliminaram praticamente todos os mortais com superpoderes. A única que sobrou para enfrentá-los foi Themyscira. A Mulher Maravilha e suas Amazonas lutaram contra os deuses do Olimpo com coragem inabalável. Apesar de sofrer perdas consideráveis, as forças da Mulher Maravilha acabaram prevalecendo. Elas assumiram o reino do Olimpo e uma era de paz e prosperidade começou. O Flash conseguiu derrotar o Alto Conselheiro, mas continuou atormentado pelas atrocidades cometidas em nome do regime do Superman. Envergonhado, ele decidiu se exilar após algum tempo. Com o desejo de compensar seus erros ou simplesmente incapaz de deter seus instintos, o Flash continuou usando seus poderes para buscar justiça. Boatos sobre uma misteriosa onda de energia vermelha que atacava e incapacitava os criminosos passaram a circular sem parar em Central City. Poucos deduziram quem realmente estava por trás dos atos, mas a população em geral passou a adorar um novo herói que foi batizado de Fantasma. Alguns dias depois de voltar à sua terra, o Lanterna Verde passou por uma experiência que lembrou a entrada dele na tropa. Ele testemunhou a queda de uma nave alienígena. Ao investigar os destroços, ele encontrou o piloto que afirmou ser Abin Sur. Porém, este Abin Sur não usava nenhum anel do poder. Respirando com dificuldade, ele chamou o herói de Todo-Poderoso. O Lanterna Verde tentou convencer o alienígena sobre o passado. Aquele Abin Sur havia nomeado Hal Jordan, seu sucessor, como Lanterna Verde do setor 2814. Porém, o alienígena não resistiu aos ferimentos e morreu antes que o Lanterna Verde descobrisse mais. Ele partiu logo em seguida para Oa. Os Guardiões eram a única esperança de solucionar o mistério. Após a queda do Superman, o Arqueiro Verde visitou a Star City da Terra Paralela. Sua contraparte havia sido um dos primeiros heróis a tombar na batalha contra o Superman. E também um dos primeiros que haviam questionado os novos métodos do Homem de Aço. Um monumento erguido na Baía das Orquídeas em Star City se tornou um lembrete da necessidade de lutar contra a opressão, mesmo quando as chances são remotas. Lá, o Arqueiro Verde descobriu que para um cidadão não era suficiente homenagear o Oliver Queen de pedra. Após receber treinamento do Arqueiro Verde, um novo arqueiro com roupas escarlates assumiu a responsabilidade do herói. Que os criminosos de Star City tomem cuidado, a noite pertence ao Arqueiro Vermelho. A vitória sobre o Superman foi apenas o início da ascensão do Aquaman ao poder. Depois de unir os oceanos do mundo sob a bandeira de Atlântida, o Aquaman passou a ser o principal controlador dos recursos naturais e da economia do planeta.
Essa influência não passou despercebida pelas corporações multinacionais que buscaram várias maneiras para acabar com o reinado dele. Diversos vilões foram atraídos pelas promessas de muito dinheiro em troca do assassinato do rei de Atlântida, que foi perseguido incansavelmente. Porém, a popularidade do Aquaman era enorme. Os cidadãos do mundo se uniram bravamente contra todos aqueles que tentaram enfraquecer sua influência. Com as ameaças sob controle, um sentimento geral de apoio floresceu para fortalecer uma Terra unida sob o comando do Aquaman. Depois da derrota do Superman, o Ciborgue liderou o ataque contra a Fortaleza da Solidão para eliminar todos os remanescentes do regime do Alto Conselheiro. A fortaleza estava bem protegida e a batalha foi intensa. O Ciborgue foi obrigado a usar ferramentas kryptonianas que não conhecia para consertar sua cibernética danificada. Após o contato com a tecnologia alienígena, o Ciborgue descobriu que podia se comunicar com os androides do Superman e até ordenar que eles capturassem seus opositores. O Ciborgue vai usar seu exército de super-androides para garantir a justiça do mundo. Depois dos eventos na dimensão paralela, os companheiros heróis do Shazam voltaram para casa. Porém, um vírus alienígena contraído durante a transferência acabou criando neles uma instabilidade mental aguda. Eles se voltaram contra seus parceiros de luta contra o crime com fúria intensa. Sozinho e desesperado, Shazam dividiu o poder da palavra com seus irmãos e irmãs adotivos. Com seus corações puros, ganharam coragem. O exército de Shazam subjugou os antigos heróis. Pouco tempo depois, eles assumiram o lugar da Liga da Justiça como principais defensores da Terra. Livre da lavagem cerebral imposta pelo Alto Conselheiro, a mulher Gavião se vingou pela morte de seu marido, o Gavião Negro. Mas ela foi mandada para a prisão pelos atos que cometeu em nome do regime. Uma noite, ela acordou flutuando sobre seu beliche, brilhando com uma luz sobrenatural. Um segundo depois, ela estava em pé no fundo de uma cratera rasa. Foi lá que ela descobriu qual era a fonte da luz, um meteorito de metal enésimo puro. Ao tocá-lo, o meteorito ganhou vida e ela foi envolta por metal enésimo. A nova armadura tornou a mulher Gavião uma guerreira invencível. Seu primeiro objetivo, vingança contra todos os que ajudaram Superman a capturar o Gavião Negro. O Asa Noturna venceu seu antigo chefe, o Superman, em um combate no mano a mano, algo que nem mesmo o Batman conseguiu. A sede por conflitos dele apenas aumentou. Ele passou a desafiar qualquer um que cruzava seu caminho. A agressividade do Asa Noturna logo chamou a atenção do Sinestro. A tropa dele estava sempre em busca de novos recrutas e o jovem humano parecia ser capaz de causar medo intenso. Quando um anel do poder amarelo foi parar no dedo do Asa Noturno, o Sinestro confirmou tudo o que já suspeitava. A vitória na batalha contra o Superman custou caro para Ravenna. A quantidade de energia demoníaca usada por ela foi demasiada. Depois de recobrar a consciência, ela olhou ao seu redor com cuidado. Ela só conseguiu enxergar ruínas diabólicas. Bem perto, ela viu seu pai, Trigon. A Ravenna o invocou de alguma maneira durante a batalha. Trigon agradeceu a sua filha. Em seguida, ele invocou um exército de demônios e partiu para destruir o resto do planeta. Com a batalha terminada, Grundy conseguiu fugir e voltar ao seu pântano para curar as feridas. Durante a regeneração, Grundy descobriu que era capaz de canalizar as forças elementares vermelhas. Toda a vida animal agora estaria sob seu comando. Com seus novos poderes, ele também conseguiu ressuscitar a Força Cinza, perdida há muito tempo. Agora, em vez de comandar as criaturas da Terra, ele poderia simplesmente destruí-las. Grundy derrotou os heróis do mundo e transformou a Terra em sua versão do paraíso. Agora ele é o senhor de um planeta cinzento e sem vida. Quando o regime da Terra-1 do Superman mostrou ser um fracasso tão grande quanto o seu regime em Korugar, o Sinestro se retirou para o espaço remoto para refletir.
Por muito tempo, o medo parecia ser a mais forte das emoções que poderiam garantir a ordem no universo. Mesmo assim, não havia sido suficiente. Desesperado, o Sinestro lançou a força da tropa Sinestro contra a entidade da vida, a guardiã da bateria do poder branco. O Sinestro conseguiu vencer a batalha e passou a ter o poder de um Lanterna Branco. Nenhum adversário poderia fazer frente a ele. A luz da tropa dos Lanternas Verdes seria a primeira a se apagar. A derrota do Superman ensinou uma coisa ao Adão Negro. A maioria dos habitantes da Terra era fraca demais para adotar a forma de governo visionária idealizada em Kahndaq. Ele voltou para sua terra natal com um novo plano. O Adão Negro combinou sua energia com a de sua imperatriz Isis, e juntos eles criaram uma barreira mística ao redor de Kahndaq. Lá eles reinaram em paz, em um país como um oásis em meio à desolação da civilização humana. Um oásis de fato, já que o Adão Negro havia destruído todas as outras formas de vida na Terra. Com a queda do regime do Superman, novos governos se formaram para sua substituição. Novos governos significavam novos clientes para o Exterminador. E os negócios melhoraram. Ele logo tinha muito mais assassinatos para fazer, revoluções para auxiliar e confusões para criar. E não conseguia cuidar de tudo sozinho. Os soldados de elite do regime da Terra-1 que cometiam atrocidades em nome do Superman estavam vivendo escondidos com medo da população sedenta por vingança. Encontrá-los era quase impossível, mas não para o Exterminador. Ele recrutou os renegados e formou os Novos Titãs, a principal gangue de assassinos políticos do mundo. O Superman foi tolo demais ao acreditar que Bane aceitaria um cargo como subordinado no governo da Terra-1. Com o alto conselheiro fora do caminho, ele estava livre para exercer liderança de verdade. Bane viu no Sinestro e no Adão Negro exemplos inspiradores de autoridade bruta, imposta pela força. A admiração dos dois pelo talento de Bane era recíproca. Os 3 antigos vilões retomaram o controle do planeta e formaram um governo em tríade que nunca seria interrompido. Pelo menos não antes da fase seguinte dos planos de Bane. Livre da interferência do Superman, Apocalipse erradicou os meta-humanos restantes. Em seguida, ele manipulou a tecnologia da Fortaleza da Solidão para modificar a Terra. Logo, o planeta ficou parecido com o Krypton pré-histórico. Ele finalmente passou a se sentir em casa. Após alguns anos exterminando a humanidade como queria, Apocalipse se sentiu entediado e decidiu que precisava de um desafio. Como ele havia assimilado a habilidade de voar do Superman, seguiu para um setor espacial próximo. Os boatos eram de que existia um adversário digno de sua atenção. Um mercenário nascido em Xarnia com sede por violência. Apocalipse estava ansioso para ver este lobo em batalha. Uma vitória contra o Superman deste mundo foi bastante agradável. Porém, o que viria depois seria ainda melhor. Luthor viajou a esta dimensão para convencer os residentes de que era o Luthor deles, que havia sobrevivido por milagre ao ataque do Alto Conselheiro, transmitido pela TV ao mundo inteiro. Já adorado antes, o Luthor triunfante passou a ser idolatrado. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, mas logo buscou expandir e consolidar seu poder. A derrota do Superman não teve os benefícios que Ares esperava. Os heróis da dimensão paralela ajudaram o Batman deste universo a consolidar uma utopia sem conflitos, e isso minou a força do Deus da Guerra. Mesmo perto da morte, Ares conseguiu aprisionar Brainiac 5. Ele forçou Brainiac a criar uma fenda temporal que começava na chegada dos heróis da outra dimensão e terminava logo antes da vitória deles. Neste espaço de tempo, Ares prosperou. Ele tinha guerras infinitas para seu deleite. O Coringa falhou na tentativa de elevar seu clã. Mas mesmo assim acreditava que uma organização parecida poderia ter sucesso na dimensão dele.
O Coringa realizou uma série de atos terroristas devastadores para aterrorizar a população e depois conseguiu convencer os mais ingênuos de que era a única esperança de segurança. O novo clã do Coringa passou a ter milhões de integrantes no mundo inteiro e a cometer ataques regulares contra os governos, causando caos na economia global. A derrota do Superman renovou a confiança da Arlequina. Ela sabia do que era capaz e também sabia muito bem o que queria. Ela viajou até a Terra dos Visitantes e libertou o Coringa da prisão. De volta ao mundo dela, eles se casaram em uma cerimônia que incendiou Gotham. Na festa, a hora de cortar o bolo se transformou em um banho de sangue. Quando seu novo marido teve a infeliz ideia de enfiar a cara da noiva no bolo como brincadeira, os anos de abuso vieram à tona. A Arlequina sentiu algo dentro de si estalar. Ela usou a própria faca da cerimônia para cortar a garganta do Coringa. Hoje, a Arlequina é uma residente permanente do Asilo Arkham. Ela nunca tirou o vestido de noiva. A Nevasca aproveitou muito sua vitória, mas foi traída por seu excesso de confiança. Os agentes dos laboratórios Star aproveitaram a oportunidade para capturá-la. Os cientistas usaram o poder congelante dela para fortificar as calotas polares do planeta. Porém, os laboratórios Star subestimaram o poder da Nevasca. Quando ela teve a chance de enfrentar seus captores, congelou as instalações e, em seguida, o hemisfério oeste inteiro. Os sobreviventes agora lutam por uma maneira de subjugar a autoproclamada Rainha do Gelo. O Superman finalmente pagou pelo que tinha feito à mulher gato. Fingir fidelidade ao regime teve um custo alto para Selina. Ela perdeu seu amado Batman e sua maior chance de ser feliz. Seu orgulho e rancor foram mais fortes do que a vontade de tentar uma reconciliação com Bruce Wayne. Porém, a inspiração para reconstruir Gotham e Metrópolis acabou preservando dentro dela o desejo de continuar próxima a ele. Até se sentir pronta para buscar um novo contato, ela cumpriu bem seu papel para eliminar o crime das ruas de Gotham. As organizações criminosas agora tinham tanto o morcego quanto a gata para temer. Banir seu amigo e ex-colega Superman para a Zona Fantasma foi difícil para o Caçador de Marte, mas necessário. Quando o regime da Terra-1 se formou, John, sempre forasteiro, optou por assistir a tudo à distância para ganhar tempo. Ele assumiu a forma de um Atlante e trabalhou como arquivista real. O Aquaman mal suspeitava que a habilidade incrível do seu fiel súdito de coletar notícias do mundo da superfície se devia aos seus poderes telepáticos. Quando John soube que heróis de uma dimensão paralela estavam ajudando a insurgência do Batman, ele também deu sua assistência, liderando operações de resgate em Metrópolis e Gotham após o ataque do Superman. Na era pós-regime, o Caçador de Marte continuou servindo a seu mundo adotivo, reunindo a nova geração de heróis para formar uma nova Liga da Justiça. Nem todos os heróis foram destruídos pelo Superman. Na verdade, alguns foram criados por ele. Uma expert em tecnologia, Bárbara Gordon, evitou a detecção pela inteligência da Terra-1, repassando informações à insurgência sob o código Oráculo. Porém, tudo mudou quando o regime assassinou seu pai, James Gordon, oficial da polícia de Gotham. Bárbara canalizou sua ira com um novo alter ego. Percebendo uma oportunidade perfeita, ela atacou o Superman diretamente. Derrotar o Alto Conselheiro foi uma maneira impressionante de apresentar a Batgirl ao mundo. A derrota do Superman foi um alívio para Zatanna. Durante o regime, ela e o Senhor Destino tinham se aproveitado da vulnerabilidade do Superman à magia e transformaram a Torre do Destino em um santuário para os inimigos do Superman. Ela salvou muitas vidas, mas os anos de subterfúgios lhe pesaram. Depois da queda do regime, Zatanna foi fundamental para prender meta-humanos durante seus julgamentos. Mas quando um júri recomendou a pena de morte para os réus mais irrecuperáveis, Zatanna interferiu. Ela levou os prisioneiros para a Torre do Destino. Lá eles ficariam encarcerados, mas vivos.
As vinganças foram abundantes durante o reinado do Superman, e assim Lobo teve muitas recompensas para faturar. Ele se transformou em um dos homens mais ricos do universo, assassinando aqueles que se opunham ao Alto Conselheiro. O ego do Lobo, que já era muito inflado, aumentou na mesma proporção de sua riqueza. Lobo passou a buscar uma missão digna de suas habilidades. Porém, com tantos poderosos já mortos em suas mãos, as boas recompensas ficaram cada vez mais raras. Então Lobo decidiu usar seu dinheiro para criar o maior contrato de todos. Ele mataria os habitantes de Novo Gênesis, o lar dos novos deuses. O idiota com a capa vermelha já era. Agora Scorpion poderia descobrir como havia chegado naquele lugar. Até então, apenas o feiticeiro Quan Chi ou o deus ancião Shinnok tinham o poder de invocá-lo. A resposta que Scorpion procurava apareceu sob a forma de Trigon, que o acusou de desertar o exército de demônios e roubar dele a glória de derrotar o Alto Conselheiro. Os dois então se enfrentaram em uma luta titânica. Scorpion venceu e assumiu o controle das forças de invasão de Trigon. Logo, esta nova e estranha terra estará sob seu comando. Finalmente livre da Zona Fantasma, Zod havia cumprido com sucesso sua primeira missão, derrotar o Superman. Agora a vingança dele poderia ser completa. Depois de tanto tempo na Zona Fantasma, Zod havia aprendido seus segredos. Com um dos outros residentes, ele aprendeu até a invocar voluntariamente pequenos pedaços da prisão. Depois de levar o Superman para o estado de mente insubstancial, Zod assumiu o cargo de Alto Conselheiro e começou a reconstruir a Terra sob a imagem do poderoso Krypton.